bom, professor. Então, é nessa atmosfera que vai surgir o Alexander Dubček, né, com as suas famosas reformas. Como é que foi a ascensão do Dubček e essas reformas que ele propôs, esse tal socialismo aí com face humana, né, que você apregou aí nas videoaulas, né, não sei o quê, né? Como é que foi isso? E como foi também a reação dos partidos comunistas, né? Porque eu ouvi dizer que teve um racha, né? O próprio partido tcheco, né? Veja, é primeiro preciso acabar com algumas, como é que se diz? Algumas lendas que existem aí, que são fruto desse, desse, desse revisionismo e dessa coisa de um anti-stalinismo tosco, né? Porque, e aí por isso que eu faço essa referência, o anti-stalinismo, a crítica ao stalinismo, e o stalinismo é um termo criado pelos anti-stalinistas, né? Não existia um stalinismo do ponto de vista de organização político-ideológico, como se quer colocar, né? Você quer interditar um debate, o cara é stalinista, aí você não tem uma definição do que é stalinismo. Qualquer coisa cabe em você chamar alguém de stalinista. Mas então o que acontece? Aproveitando-se que houve esse problema, né, na conjuntura histórica tcheca, aproveitando, você tinha questão nos problemas econômicos. O governo que se sucedeu ao próprio Zapototsky, que faleceu também, foi de Antonino Novotny, que era um cara que não tinha assim, grande popularidade, era um cara também. Todos os caras que eu estou citando foram caras que foram da resistência, foram presos em campos de concentração, foram da guerrilha. Então, eram pessoas que tinham uma admiração muito grande. Mas, enfim, que não conseguiam achar uma saída. Também havia um problema de que tentou se implantar, e talvez alguns países conseguiram é, ter uma solução melhor, porque fugiram do modelo puramente soviético, ou seja, em vez de se adaptar ao modelo, ou seja, a realidade local se tentou modelos, tentar fazer exatamente como feito na União Soviética, você não tem como você imitar, considerando a realidade de cada país, então você teve problemas econômicos, problemas sociais, etc. Então, Novotny já era impopular e surge o Dubček. O Dubček tinha uma boa relação com os soviéticos, é preciso dizer isso. Aliás, eu quero deixar claro também o seguinte, para a gente acabar com essa coisa de stalinismo, anti-stalinismo, etc. Dubček não passou pelos processos de Praga, ele passou incólume. Nada lhe aconteceu. Tá? Eu quero deixar isso muito claro. Dubček passou incólume. Ele esteve em todas as posições do partido, ascendeu, até que se tornou secretário-geral no lugar do Antonin Novotny. Né? É preciso deixar claro que, veja, nos países socialistas, muitas vezes você tem a posição de presidente e primeiro-ministro, do ponto administrativo, tem uma importância, mas quem efetivamente tem importância no processo político é o secretário-geral. Então, Dubček era o primeiro secretário do partido, o que nós chamamos hoje de secretário-geral, né? Mas ele não era nem o presidente nem o primeiro-ministro. Tá? Você tinha outros nomes que ocupavam essa posição. Quando ele se torna o secretário-geral, o primeiro-ministro era Oldrich Cherny, né? E o presidente se passa a ser Ludvík Svoboda, que era o militar que eu citei, que era um herói de guerra, era um general soviético, tcheco, muito admirado pelos soviéticos, né? Então, como ele era tcheco, ele se tornou presidente, e Oldrich Cherny, que era o primeiro-ministro. Então, só que, enfim, quem ditava a questão política efetivamente era o Dubček. E aí ele se junta com um grupo de membros do Comitê Central, né? E, como se diz, ele resolve implementar reformas, que eram reformas econômicas, uma coisa até importante, mas também reformas políticas, que eles dizem, não, temos que fazer o socialismo com a face mais humana. Ora, o que é o socialismo com a face mais humana? O que eles dizem? Não, porque nós tivemos o stalinismo, não sei o quê, e aí se colou no voto em a peste de stalinismo, etc. Mais uma vez, Dubček nunca teve problema algum com, na época do aspas, stalinismo. Gosto de botar aspas porque é um termo que eu tenho muita divergência de como ele é colocado. E aí não vamos ter mais liberdade, não vamos ter opressão na cultura,
política, vamos deixar as pessoas se manifestarem como quiserem. Então você começou a ter várias publicações autônomas de grupos de estudantes, de intelectuais, manifestações teatrais, etc. Só que elas começavam com, não, vamos questionar o stalinismo, vamos questionar isso, para depois começar a questionar o socialismo em si. É preciso destacar que, do ponto de vista econômico, embora o cara responsável pela parte econômica, Otashi, fosse um cara intelectual muito importante, mas não houve grandes modificações, tá? Não houve nenhum tipo de melhoria na situação política econômica, e isso, obviamente, foi gerando mais descontentamento no povo, né? Então, você teve esse problema. E aí você começou a dar voz às pessoas que efetivamente eram de direita, que estavam lá quietas, né? Enfim, o socialismo, elas ficaram quietas e começaram a ganhar espaço, voz, né? E aí como é que você dá voz no meio da Guerra Fria ao seu inimigo? E do Tcheco, não, vamos deixando, é importante a manifestação política. E aí você começou a ter perseguição a pessoas, a membros do partido, a membros dos aparatos de segurança. Olha, eles lá na época do stalinismo foram cruéis, eles condenaram justamente as pessoas. Isso baseado, enfim, muito mais no achismo do que em qualquer, como é que se diz? Do que qualquer prova efetiva. Então começou a ter muita caça às bruxas. Isso começou a gerar um descontentamento. E aí os países socialistas, especialmente a União Soviética, os membros do Pacto de Varsóvia, o Pacto de Defesa que havia, né, que era a resposta à OTAN, eles começaram a se manifestar preocupação. Falaram, olha só, você está perdendo o controle, as coisas vão ficar... Papai, Sim, agora eu não posso ver. Tá bom. Porque eu vou comer meu lanchinho. Tá bom, então vai comer o lanchinho, minha filha. Então depois eu vou acabar para comer meu lanchinho. Isso, meu amor. Aqui, tá bom? Tá ótimo. Então o que acontece? Tá bom? Tá bom, meu amor. Então o que acontece? Aqui a participação é plural. E tem que ter Então, carimbo, senão não passa. o que acontece é que os países do Pacto de Varsóvia tinham um medo muito grande de acontecer o que aconteceu na Hungria, que foi muito bem narrado pelo nosso copeiro Éden no vídeo passado. Então, o que acontece? Imagina você ter de novo aquele trauma de uma intervenção, praticamente uma guerra civil, milhares de mortes, etc. Então, várias vezes o Dubček se reuniu com o Dubček e a alta cúpula do partido, se reuniu com os soviéticos, com os outros membros do Partido de Varsóvia, falando, discutindo, olha, com o Brezhnev, né? Com a presença do Brezhnev, né? O Brezhnev ali, né, tentando, olha, vamos rever, vamos dar um passo atrás, olha, você está perdendo o controle, etc. Só que Dubček, ele já estava, o que se chama de montado no dorso do tigre. Você não pode, você está em cima do tigre, você sabe que é um perigo, mas se você descer, ele te come. Se você ficar em cima dele, em algum momento você vai ser comido. Então ele já estava no momento que ele já não conseguia mais recuar. Ele não sabia mais o que fazer. Ele ficou de mãos atadas pelo próprio processo que ele acabou estimulando. Então, é preciso dizer isso para as pessoas. Ele sabia que haveria uma resposta, só que ele não queria que essa resposta viesse dele. Tá? Isso fica muito claro pela postura dele, né? Porque, assim como nós estamos vendo hoje na guerra na Ucrânia, né? Não existe mobilização de tropas que você não perceba. Foi percebido isso. Ele sabia que poderia haver isso, mas, e aí é uma opinião minha, baseada em todo o entorno que havia, em toda a situação que estava se desenhando, em todas essas reuniões, nos documentos que mostram as conversas entre as partes, que Dubček optou por deixar o caminho, né? Ou seja, deixar que as coisas iriam acontecendo, porque não queria ser ele aquele que, né, era a face do socialismo, né, mais humano, a ter que recuar e ter que usar um aparato repressivo porque as coisas tinham perdido o controle. E aí eu quero usar a memória dos meus, né, pedir licença para usar a memória dos meus pais, que nesse momento meus pais estavam lá. Então acho que isso é muito importante destacar, que eu tenho, não fui testemunha, mas meus pais foram testemunha do processo, né?
Eles estavam lá em Praga, né? Estudando e morando lá. Então eles falam que você via que os protestos ganhavam as manifestações, né, as falas, as coisas ganhavam um caráter cada vez mais antissocialista. Você via bandeiras norte-americanas penduradas e tal, mostrando claramente que o caráter já não era socialismo mais, era fim do socialismo. E isso com a omissão da direção, porque como o Dubček controlava boa parte da direção, os outros não queriam fazer um dissenso público, porque achavam que seria o pior dos mundos você ter uma ruptura do partido publicamente, mas todos viam com, né? Aí meus pais diziam que se via que as coisas estavam se perdendo o controle. Mas outra coisa que eu quero destacar, por que se chama Primavera de Praga e não Primavera da Tchecoslováquia? Porque esse processo político, toda essa tensão, se concentrou principalmente em Praga, na capital, pela sua própria característica histórica, secular, né? Ou seja, então todo esse acontecimento aconteceu lá. E por quê? Praga sempre foi uma cidade muito cosmopolita, mas também, por outro lado, muito aburguesada, né? Se via muito ligada mais ao Ocidente do que ao Oriente, né? Preciso destacar isso. Eu poderia fazer até uma live sobre a discussão da história tcheca, né? Secular, desde que o mitológico fundador chamado Čech, que teria gerado o nome de Tcheco, chegou nessa região e fundou o que seria, né, a Boêmia, etc., aquela região que depois virou a República Tcheca, a Tchecoslováquia e depois a República Tcheca de novo. Então, tem uma característica ligada à própria cidade de Praga. Se você for para a Eslováquia e mesmo no entorno de Praga, esse movimento era mínimo. Então, toda essa efervescência se concentrou em Praga. Por isso que é Primavera de Praga. Entendeu? Não é Primavera da Tchecoslováquia. Então, é importante destacar isso. Então, meus pais foram testemunhos oculares do que estava acontecendo, né, naquele momento, né, de você ver as manifestações da Revolução Laranja, como nós vemos hoje em dia, ou talvez daquilo que acabou derivando das manifestações de 2013 que nós conhecemos aqui, né, que as manifestações quando começam a ser absorvidas pela direita, a direita começa a tomar conta daquelas manifestações que muitas vezes tem um mote importante, justo, etc. Mas a gente vê isso é muito estimulado pelo Ocidente, como a gente viu já acontecer em Cuba, já viu acontecer na Venezuela, já viu acontecer na Bolívia. Né? A gente fala dos países onde estão no contraponto ao imperialismo. Então, é importante destacar isso. Hoje, nós temos que olhar para aquele momento com o que a gente está vendo hoje. Né? Ou seja, hoje nós temos a capacidade crítica, nós temos a possibilidade de ver outras visões e outras versões do que está acontecendo, inclusive sentir na própria pele o que está acontecendo. Nós sentimos aqui no Brasil, na nossa própria pele, que foi o golpe de 2016. Né? Na época, isso seria, né, fazendo uma analogia muito, muito, muito rasa, muito forçada, mas é essa a discussão, ou seja, a direita tomando conta do processo e o partido lá, na época, já totalmente sem forças e sem capacidade para reagir.